Conforme prometido, 5h35, 5 minutinhos protocolares aí para a gente começar. Vamos dar início à nossa última reunião do semestre de 2024.1 do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da UFMG. E hoje estamos aqui com o doutor André Sica. É um prazer para a gente estar te recebendo aqui hoje, André. O André, para quem não sabe, quem não viu nas nossas publicações antigas, ele é sócio do CSMV Advogados, que não só é uma referência em direito desportivo, mas também em pautas que a gente sempre tem trazido aqui no grupo, que são áreas do direito empresarial, do direito comercial, que conversam também com o direito desportivo. E, inclusive, hoje falaremos sobre uma delas, né, André? Que são as formações de ligas no Brasil e institutos jurídicos que a gente pode trazer para melhorar o nosso futebol na forma de uma liga. E também é importante falar, né, para quem não viu os currículos, dê uma olhada na nossa publicação que você vai poder saber um pouquinho mais sobre o André, mas ele é advogado da Libra, que é uma das ligas que está sendo negociada no nosso futebol atual. André, seja bem-vindo e conta para a gente como que está funcionando esse processo, o que você tem para falar, não só sobre a liga em si, mas sobre um pouquinho sobre essa nova fase que a gente está vivendo no futebol e nas negociações com os times também. Prazer te receber aqui. Fala, Renan. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Agradecer todo mundo em seu nome ali. Obrigado ao grupo de estudos. Obrigado ao FMG. Confesso para vocês que a gente fala muito por aí, né? A gente conversa com muita gente por aí, mas o meu grande prazer na vida é conversar com estudante. Então, eu de fato acho que são as pessoas mais interessadas e eu acho que são as pessoas que mais me interessam também. Porque quem quer quem quer aprender, quem quer entender de verdade. Então, é uma honra, um prazer falar com vocês. Bom, eu não tenho absolutamente nada preparado por uma razão, porque nessa linha de gostar de falar com estudante, eu quero deixar muito aberto para vocês fazerem perguntas livres, conversarem comigo, tirarem suas dúvidas. Eu, obviamente, tem algumas que eu posso não poder, que eu talvez não deva responder, mas normalmente eu falo até mais do que eu devo, então podem ficar tranquilos sobre isso, tá? Mas vamos começar só de um começo, para explicar mais ou menos, abrir o tema para vocês, e depois eu faço esse bate-bola, deixo o jogo aberto. Eu não sei, Renan, isso é uma pergunta que eu te faço, se todo mundo tem microfone, se está aberto para todo mundo, se tem mão levantada, se não tem mão levantada. Então, esse tipo de coordenação, vocês fiquem à vontade para fazer. Seguinte, André, a gente costuma fazer por meio de mãos levantadas até para organizar, e o pessoal que não tem microfone ou porventura prefere mandar as perguntas no chat, a gente também pode estar lendo para você, tá bom? Foi Perfeito. organizado dessa forma. Funciona bem para mim. Funciona bem para mim. Então, vamos lá. Quem quiser mandar pergunta no chat, quem quiser levantar a mão, fiquem à vontade. Gente, vamos começar de um começo aqui. Qual o princípio básico, tá? O que é uma liga? Tá? Uma liga, basicamente, é uma sociedade de clubes, tá? E ela pode tomar qualquer forma jurídica, tá? Uma sociedade, ela pode tomar qualquer forma jurídica. Pode ser uma SA, ela pode ser uma limitada, mas a gente tem costume, muito costume aqui no Brasil, e isso é uma coisa que me contraria muito, particularmente, de fazer na forma de uma associação civil, tá? O que é uma associação civil? É uma sociedade sem fins lucrativos. Ela não é de ninguém, tá? Ela é um conjunto patrimonial, tá? Enquanto uma sociedade empresarial, que é a limitada, SA, ou talvez a SAF, mas a SAF não se aplica ainda a essas ligas, é uma sociedade que tem persecução de lucro, tá? Então, por isso que a gente aí vai a minha primeira crítica, tá? A própria Libra, que foi constituída por mim, ela é constituída na forma de uma
de uma associação, mas particularmente quando você pensa em negócios com investidores, quando você pensa em lucratividade, em fazer negócio de uma forma geral, pensa-se que o correto seria uma sociedade empresária, tá? Mas eu chego no ponto da estrutura da Libra, a governança, a estrutura societária da Libra, eu chego um pouco mais adiante para vocês entenderem. A gente tem uma previsão de uma sociedade empresarial paralela, tá? Na verdade, abaixo da Libra. Mas isso eu chego no momento que a gente falar de governança um pouquinho. Então, voltando ao assunto, uma liga nada mais é do que uma sociedade de clubes. Aí você fala, poxa, Sica, mas e por que a gente faz? E por que a gente pensa numa liga num momento desse? Por que a gente sempre conversa sobre liga? E por que uma confederação não basta? Por que que as federações já não são suficientes? Tá? Gente, a confederação, na verdade, é também uma associação, só que ela é ligada diretamente à FIFA. Tá? Ela está no guarda-chuva da FIFA. E ela é, na verdade, formada por federações que são formadas por clubes. Tá? Então você tem a formação societária dela, associativa, mas a conjunção de bens ela vem de um sistema federativo, tá? Então os interesses primários de uma federação, de uma confederação, é o interesse geral, o interesse coletivo do esporte, tá? Então, por exemplo, se a gente falar da CBF, vamos nominalmente tratar da CBF, e, gente, eu vou tomar liberdade, eu sei que o nosso tema é Liga do Brasil, a gente pode falar, por exemplo, que o escritório trabalha para a Liga Nacional de Basquete e tal, mas eu sei que o interesse absoluto aqui é de entender um pouco mais sobre Liga de Futebol, o momento que a gente está vivendo, então eu vou me ater um pouquinho a esse modelo. Mas quando a gente trata especificamente de CBF, a gente está falando que a CBF ela tem que, vamos lá, organizar principalmente a seleção nacional, tá? E ela tem que é sem dúvida nenhuma o maior produto dela e sem dúvida nenhuma o maior produto de exportação do Brasil, um dos maiores patrimônios do Brasil. Então isso já é suficientemente um grande motivo de preocupação para ela, tá? Fora isso, ela tem que regulamentar e fomentar o esporte. Então ela tem que fazer, fora a legislação federal, estadual, municipal, a CBF ainda tem o dever de fazer as regras do futebol, as regras das competições, as regras disciplinares. Então você tem uma característica regulamentar da CBF. Depois você tem uma característica de fomento da CBF. Então a CBF precisa olhar, por exemplo, para o futebol, o crescimento do futebol. Como que está o futebol no Acre? Como está o futebol no Amazonas? Como que a gente vai gerar mais valor? Como é que a gente vai criar mais atleta? Enfim, ela tem que ter uma visão geral do futebol. Depois disso, ela tem que olhar as categorias de base, depois ela tem que olhar as divisões de base, as divisões de entrada dos nacionais, depois você vê a Série D, a Série C, a Série B, a Série A. Enfim, em resumo, é muita coisa para a CBF se preocupar, por exemplo. Então, você acaba tendo uma estrutura que precisa se preocupar com o macro, mas que acaba tendo prejuízo ao pensar no micro. Então, o que é o micro? A gente tem cada um dos campeonatos, ele é um produto, tá? Cada um dos campeonatos ele tem potencial para se converter num produto. E a CBF, por exemplo, ela não consegue naturalmente se preocupar com todas as nuances desse produto. E quem que, na verdade, é o detentor final desses produtos? Os clubes. Então, quem que é o detentor do Match Day? O que é o Match Day? São as receitas decorrentes de um dia de jogo de futebol, tá? São os clubes. Quem são os detentores dos direitos de transmitir os jogos? Pela antiga Lei Pelé e agora pela nova Lei Geral do Esporte,
clubes são detentores. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse momento, e por que a gente teve um momento de passou muito pelo direito de transmissão, a possibilidade de criar uma liga. Então, quem são os detentores desses grandes direitos que compõem uma competição? As placas de campo, o match day, os direitos de transmissão, os clubes. Então, nada mais normal e nada mais natural, e isso acontece no mundo inteiro, que os detentores dos direitos tomarem conta desses direitos, porque eles vão se preocupar melhor, porque vai doer mais no bolso deles. Então, via de regra, quando você passa a organização dos campeonatos e a propriedade completa dos campeonatos para as mãos dos clubes, naturalmente, por questões de governança, por questões de gestão, a gente tem uma possibilidade muito maior de qualificar o produto, tá? Quando você pensa numa CBF que precisa olhar para... nem consigo mencionar o número de campeonatos, porque ainda tem campeonato feminino, enfim, vamos dizer dezenas e dezenas de campeonatos, acho que talvez centenas de campeonatos. Você tem uma dificuldade muito maior, porque é descentralizado o controle, e você tem uma possibilidade muito, na verdade, menor de você pensar no interesse específico dos clubes. Quanto que os direitos estão sendo vendidos, para quem estão sendo vendidos, vamos fazer uma competição para aquisição de cada um dos direitos. Como é que estão cada um dos gramados? Como é que está a qualidade de transmissão? Enfim, é muita coisa sobre muito campeonato. Então, naturalmente, nos principais países que fazem futebol no mundo, o futebol, principalmente nas principais ligas, o futebol é delegado para as ligas e para o cuidado específico dos clubes. Daí porque os clubes precisam formar ligas, tá? Então, eu acho, gente, que em via de regra, cenário geral, essa é o conceito de liga, por que a gente tem que fazer uma liga e por que a gente pensa em fazer uma liga, tá? Vocês querem, nesse ponto específico, fazer alguma pergunta? Eu vou tratar, próximo ponto é como que a gente começou esse movimento de liga e como é para onde a gente está indo. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, pode levantar a mão, tá? Eu acho que eu tenho uma pergunta, mas eu acho que vai ficar para o segundo bloco, que é uma Então, pergunta mais específica de para onde nós estamos indo. vamos lá. As fofocas a gente deixa para mais pro final. Vamos. Isso. Pode deixar Combinado. comigo. Pode deixar comigo. Bom, gente. Então, feito esse conceito, então acho que todo mundo entendeu basicamente que você qualifica o produto a partir do momento que você entrega esse produto para o destinatário final, ou seja, para os protagonistas, que são os clubes. Tá? Então, normalmente, as grandes ligas elas são formadas pelos clubes de Série A e, no máximo, pelos clubes de Série B. Tá? A gente tem, por exemplo, no cenário, só para dar um exemplo, cenário inglês, você tem a Série A tem uma liga, a Série B tem outra liga, tá? E daí você faz, obviamente, uma transição entre ligas quando você é promovido ou você tem o descenso, tá? Mas num cenário, por exemplo, de La Liga, que é um cenário mais próximo do cenário brasileiro, você tem uma liga composta por Série A e B, clubes de Série A e B, e dentro da governança, tá, da liga, o que é a governança? A forma de gestão, os órgãos de gestão de uma sociedade. Dentro da governança, você acaba atribuindo pesos para cada uma das divisões, tá? Por exemplo, a gente faz um conselho formado por 7 clubes, 5 da Série A, 2 da Série B, por exemplo, tá? É uma forma de exemplo de governança. Então, dito isso, a gente tem o porquê de trazer uma liga. Agora, como que começou essa história mais forte de liga no Brasil? Bom, gente, é importante dizer que sempre o assunto liga sempre esteve presente, né? Tanto que a própria lei Pelé previa a constituição de ligas, assim como a própria Lei Geral do Esporte traz de novo. A constituição de ligas, aliás,
a constituição de ligas, até em ligas amadoras, ela tem uma recorrência enorme, né? Então você forma a liga amadora, conecta na federação e sai rodando. Ou seja, o Brasil já tem uma utilização em larga escala de ligas. Mas no Brasil começou-se a criar um ambiente de liga no passado mais recente, tá? E por que por que foi isso? Por que isso aconteceu? Aconteceu principalmente em pandemia, pessoal. A gente estava, no momento de pandemia, a gente tinha um momento muito diferente. Confesso para vocês que a minha vida mudou totalmente. Eu fui para minha casa de campo, lá fiquei internado na minha casa de campo e ficava com o telefone no ouvido o tempo todo e caminhando pelo meu gramado. E o que a gente podia fazer durante a pandemia era caminhar e conversar, caminhar e conversar, caminhar e conversar e fazer videoconferência, fazer videoconferência, fazer videoconferência, fazer videoconferência. Porque jogar bola ninguém podia. Ninguém, era um momento que o futebol parou. E quando o futebol parou, aconteceu um fenômeno interessantíssimo. Os dirigentes de futebol que antes não tinham condição de se comunicar porque se tratavam como inimigos, adversários, e isso foi um cenário que perdurou no Brasil durante muito tempo, e foi por isso que a gente nunca conseguiu evoluir para um movimento de liga. Durante o período de pandemia, a gente parou tudo e começou a sentar junto. Então, por exemplo, na minha cadeira, eu era o assessor técnico do Conselho Nacional de Clubes, que era um órgão da CBF, que era um órgão da Série A, que tratava dos assuntos técnicos dos clubes. Então, eu assessorava pela CBF, pelos clubes, a gente tinha reuniões normalmente semestrais, enfim, em tempos normais. Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Clubes passou a se reunir semanalmente, tá? Porque a gente começou a discutir tudo. A gente teve que discutir, começamos do mais básico, o que a gente vai fazer com os nossos jogadores, como é que a gente vai fazer para pagar a folha salarial, se a gente consegue criar um desconto nisso, se a gente consegue criar um benefício para isso. Ou seja, os clubes começaram a pensar em sobrevivência, tá? Só que os clubes naquele momento perceberam que conseguiam sentar para discutir as coisas e evoluíram muito. Eu diria que o trabalho conjunto dos clubes, principalmente pela crise pandêmica, foi assim, exemplar. Vocês podem pegar hoje, primeiro, os clubes passaram pela pandemia de uma certa forma ok, né? Enfim, podia morrer uma série de clubes no meio do caminho. A gente não viu nenhuma grande derrocada de clube, nenhuma que não tivesse vindo de antes, né? Uma que fosse específica da pandemia, mas houve outros clubes que tiveram grandes problemas, mas que já traziam esses problemas atualmente. Mas a gente conseguiu conduzir bem as coisas durante a pandemia, justamente por conta desse diálogo conjunto dos clubes permanente. Naquele momento, os clubes começaram a falar: poxa, a gente poderia aproveitar esse momento para desenvolver produtos que que a CBF não desenvolvia porque ela não tinha possibilidade e que a gente tinha que podia gerar dinheiro para os clubes. E a gente pensou em dois produtos básicos que eram coisas que eram desenvolvidas faz tempo, que era a venda de direitos internacionais de transmissão e a venda de direitos de transmissão para casas de aposta, para o betting, o International Betting Rights, tá? E como a gente estava coordenado e ia criar uma linha de receita, a gente teve um sucesso absoluto. A gente conseguiu, entre os 40 clubes, fazer as vendas desses dois direitos na forma, inclusive, de um bid específico, né, de um processo concorrencial, em que participaram várias empresas renomadas do mundo inteiro. Tratamos as ofertas de forma bastante clara, transparente, e conseguimos fazer as vendas. Naquela época tinha sido a Status Perform para o betting e a GSRM para os direitos internacionais.
Com o sucesso dessa venda, a gente falou, pá, se a gente se organizar direito, a gente pode fazer alguma coisa legal aqui. Vamos começar a pensar em se unir? Vamos começar a falar de liga? E começamos a conversar sobre liga. Começamos a conversar sobre liga, inclusive abertamente, inclusive em diálogo com a CBF, tá? Só que em 2000 e, putz, daí eu acho que eu vou lembrar, acho que era 2021, junho, alguma coisa assim, de 2021, houve uma reunião na CBF, e nessa reunião da CBF os clubes falaram assim, olha, a gente gostaria de trocar, de alterar o colégio eleitoral da CBF, porque os clubes têm pouca ingerência dentro do comando da CBF. Os clubes, para quem não sabe, hoje a votação na CBF é feita 3-2-1, 3 votos para as federações, 2 para os clubes de Série A, 1 para os clubes de Série B. Para quem quiser fazer a conta, 27 federações, 81 votos, daí você pega os clubes, acaba os clubes da Série A, 2 votos, 40, 1 da Série B, 60, ou seja, sempre as federações vão ganhar a votação. Então a gente sugeriu a alteração desse colégio eleitoral. No momento que a gente sugere a alteração do colégio eleitoral, e nessa reunião especificamente eu não estava presente, a CBF se nega a atender o pedido dos clubes. Apesar de haver um alinhamento sobre outros aspectos, ela se nega. E os clubes notificam imediatamente a CBF de que fariam uma liga, tá? E uma hora depois eu recebo uma ligação e me pedem para fazer, para justamente constituir essa liga, tá? Então, o processo ele foi bastante amigável até um determinado momento, mas num determinado momento não houve reciprocidade e os clubes decidiram fazer por conta própria. Agora, o ponto mais interessante para vocês entenderem dessa história toda, é o seguinte: naquele momento em que houve a notificação à CBF, depois a ligação para mim, enfim, os clubes estavam 100% unidos, tá? Clubes de Série A e Série B, 100% unidos, tá? E foi um trabalho extremamente bonito. Foi assim, o que a gente fez? A gente, nos 90 dias subsequentes, a gente dividiu todos os executivos de clube em 6 blocos de tarefa, tá? Uma tarefa era analisar os benchmarks. Benchmark, para quem não sabe, é a análise de outros mercados e de precedentes de outros mercados para você trazer e fazer uma comparação e aplicar a nossa realidade. Análise dos benchmarks de outro mercado e uma definição de governança. Então, esse é um bloco. Depois você tinha um outro bloco que estudava quais seriam os direitos comerciais. Depois você tinha outro bloco que estudava calendário. Depois você tinha outro bloco que estudava arbitragem. Depois você tinha outro bloco que tratava de competições. Então a gente separou esses blocos, separou em profissionais de clube e nos 90 dias subsequentes aquele pontapé inicial. Aliás, pontapé inicial, inclusive, foi dado por todos os clubes em conjunto, os 40 clubes em conjunto, aqui em um hotel em São Paulo. Se não me engano, era o Hilton, não lembro exatamente qual era. Bom, essa é a parte da história que vocês talvez não conhecessem. Daí talvez eu entre numa parte que vocês conheçam. A gente evoluiu muito. Chegou num desenho de estrutura que eu acho que é interessante mostrar para vocês, contar para vocês. A gente entendeu, a gente estudou a liga inglesa, as ligas inglesas, francesas, a espanhola, francesa e a japonesa, a mexicana, tá? E chegamos num modelo geral. E eu confesso para vocês que o modelo geral, por questões principalmente legislativas, questão de perfil, etc., o benchmark que a gente mais tinha se afeiçoado e se aproximado, apesar de algumas definições, algumas especificidades, era o da La Liga, tá?
Então a gente adotou um modelo muito parecido e fizemos um modelo que hoje é um modelo que é adotado, por exemplo, pela Libra, tá? A Libra hoje, no seu estatuto, tem esse modelo, porque a gente fez exatamente, seguiu exatamente, mas vocês vão entender em que momento que houve a ruptura. Bom, como é que era o modelo que a gente chama de modelo de governança? Basicamente, os clubes formam, como eu falei para vocês, é uma associação civil, tá? Mas os clubes formam a Assembleia Geral, tá? Tendo como por representação nos seus presidentes, tá? Mas a Assembleia Geral, nesse caso, e acho que isso é um ponto importante das ligas, é importante que as ligas sejam impessoais e profissionais, tá? Então a ideia é que os presidentes eles tivessem direitos de voto macro em assuntos macro, tá? Mais que nos assuntos de gestão fossem só os profissionais, que eu já chego nos órgãos profissionais para vocês saberem. Mas, enfim, teria uma Assembleia Geral que votaria aprovação de contas, alterações estatutárias, o local, enfim, etc. Abaixo dessa Assembleia Geral, você tinha os dois conselhos. Você tem os dois conselhos. Conselho de Série A, Conselho de Série B. Qual a definição dos dois conselhos? Qual que é o poder? Quais são os poderes dos dois conselhos? Os conselhos têm os poderes de definir as regras da competição, as respectivas competições, e definir a divisão, o rateio de dinheiro dentro da própria divisão. Tá? Daí, abaixo do conselho, daí sim, a gente entra num órgão absolutamente profissional. Você tem um conselho de administração, que faz a administração geral e faz as diretrizes as diretrizes gerais de administração e gestão da companhia, tá? Esses conselhos teriam que ser absolutamente independentes, tá? Tendo exatamente como eu falei para vocês, 5 indicações vindas da Série A, 2 indicações vindas da Série B, mas nenhuma de indicação conectada ao clube, todos profissionais de mercado, todos remunerados, tá? Abaixo dos conselhos, você teria as diretorias. Mais uma vez, as diretorias jurídicas, enfim, daí a gente conhece aqueles nomes bonitos que todo mundo dá, é o CEO, o CMO, o CLO, o CFO, enfim, a gente chama de C-Level, né, que é o Chief Executive Officer, Chief Legal Officer, enfim. Então, abaixo do Conselho de Administração, tá? O Conselho de Administração a gente chama em inglês de board, tá? Que é só para vocês se afeiçoarem. Bom, essa é a estrutura que a gente chama de governança, e isso organizaria a competição nacional. Daí, abaixo dessa estrutura, imagina que a gente tem uma associação aqui, abaixo dessa estrutura aqui, integralmente detida por essa estrutura, a gente faria uma que a gente chama de media company, que nada mais é do que uma sociedade, uma SA, tá? Que deteria os direitos de negociação comercial, os direitos comerciais da liga. Então, você operaria através de uma empresa todos os direitos comerciais e você enviaria na forma de lucratividade para a liga, e a liga distribuiria a rentabilidade desse negócio para os clubes. Gente, essa é a estrutura societária da liga que foi desenhada entre os 40. Tá? Então, isso até aí, todos de acordo. Tá? Bom, qual a parte mais difícil e a parte que a gente não chegou a abordar naquele momento? A parte de divisão financeira. Tá? Daí eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu. Depois que a gente fez todo esse desenho, a gente reuniu mais uma vez os 40 clubes. Não só esse desenho, mas, enfim, desenhamos todo o cronograma de aplicação da liga. A gente chamou os 40 clubes para apresentar. E nesse momento,
A gente teve um feedback bastante positivo do trabalho, e lembrando que os trabalhos foram feitos por todos os executivos de clubes, de todos, assim, é muito engraçado, até brinco um pouco, por exemplo, que clubes que hoje formam uma dissidência muito grande, que é o próprio Fluminense, o Atlético Paranaense, foram os clubes mais participativos do momento anterior. Até porque são clubes que, por exemplo, o Fluminense, todo mundo sabe, tem um jurídico incrível. E o Atlético Paranaense, além de ter um jurídico incrível, tem uma governança incrível, uma gestão perfeita, né? Então, foram os clubes mais participativos naquele momento. Mas o fato é que, durante essa reunião, depois da exposição, depois que a exposição foi, inclusive, bastante elogiada, enfim, houve uma briga muito grande entre dois presidentes, e a briga se estendeu, a briga começou a aumentar o volume, principalmente porque alguns presidentes entendiam que o papel dos presidentes dentro da liga deveria ser maior do que o papel, por exemplo, de profissionais. Tá? Isso foi uma das questões discutidas. E depois tinha uma questão, obviamente, precisamos tratar de dinheiro, daí quem vai tratar de dinheiro, enfim, começou uma discussão nesse momento a respeito desse assunto. O fato é que a briga foi tão ríspida, tão ruim, que naquele momento a reunião terminou e eles combinaram de retomar o assunto um mês depois, ou talvez alguns meses depois. Mas todo mundo sabia que naquele momento tinha havido uma briga quase que intransponível. Tá? Mais uma vez, os clubes com maior interesse em fazer liga, enfim, os clubes mais ativos, e nominalmente os paulistas tomaram uma posição bastante grande nessa história, o Flamengo, enfim, falaram, inclusive, de novo, mais uma vez, me envolveram nessa discussão, falaram, gente, a liga tem que sair ou tem que sair. Ou ela começa com todo mundo junto, ou ela começa com alguns e depois a gente tenta agregar os demais. Que foi justamente o caminho que foi feito pela liga inglesa, por exemplo. Tá? Acreditava-se que se fosse feito um trabalho, que o trabalho evoluísse de uma maneira interessante, profissional, etc., a gente teria uma formação de uma liga com todos os presentes, que é o que se espera, que é o que se quer, que sempre se quis. Bom, chegamos no momento que a gente chama todo mundo, a gente faz o trabalho de constituição da liga, mas chama todo mundo para aderir. Alguns clubes puxam uma dissidência justamente por não terem gostado da forma como foi feito e porque queriam ter participado do processo. E eles não aderem à Libra naquele momento inicial. Para quem se lembra, não se lembra, a Libra no momento inicial tinha 14 clubes, os outros 26 tinham ficado fora, mas a Libra já continha naquele momento 12 ou 13 dos grandes maiores, não lembro exatamente o número exato. Bom, formamos, fizemos, tentamos evoluir, e daí entra uma questão que, para mim, é uma questão crucial. Os clubes passam a fazer interações com investidores antes de se aglutinarem. Tá? Esse, para mim, talvez tenha sido o maior problema. O momento em que o trabalho dos clubes, o interesse dos clubes, ele foi sobreposto, na verdade, ele foi sobreposto pelos interesses de grupos investidores, que perceberam que havia um espaço muito interessante para você rentabilizar a operação. Tá? De um lado e de outro, houve a interação e a negociação com esses investidores. Esses investidores passaram a negociar entre eles. A negociação entre os investidores também não evoluía, assim como não evoluía na parte de baixo.
E disso decorreu provavelmente todos os desentendimentos que vocês acabaram vendo ao longo do tempo. Então, puxa, não sei quem quer pagar mais, isso aqui quer pagar menos, isso aqui quer receber mais, quer receber menos, enfim, tal. O fato é que na esfera de clubes, e essa para mim talvez seja a maior arrependimento, não arrependimento a palavra certa talvez é pena mesmo, é uma sensação de que poderia ter dado certo, é porque na esfera de clubes as questões estavam muito próximas e estavam muito perto de acontecer. E você tinha uma divisão, só para vocês terem ideia, a gente estava discutindo uma divisão de direitos econômicos ali, de direitos financeiros entre, ou na Libra, 40, 30, 30, que é 40 dividido igualitariamente, 30 por performance e 30 por audiência, né, por exposição. Do lado de fora, que era Forte Futebol, que agora é Forte União, a gente tinha um interesse em fazer 45, 30, 25. Gente, para quem coloca isso em números absolutos, a gente está falando de uma besteira absoluta, tá? A gente está falando de coisa de os maiores receberem 15, 20 pau a mais, os menores não, mas enfim, era uma diferença que não era substancial para o nível de briga. Mas o fato é que eu sempre brinco com quem trabalha comigo, o diabo mora nos detalhes, né? Se você não fecha uma operação bem fechada, você dá você dá margem para o diabo entrar. O diabo, na verdade, figurativamente falando, ele quer se apropriar de algo que não lhe pertencia, vai. E o fato é que começa uma briga principalmente entre investidores, entre pessoas exógenas, né, alheias ao processo, e que termina num ponto confesso para vocês, daí acho que Renan já quase respondendo a tua pergunta, próximos passos e qual é o futuro, tal. A gente chega num momento em que os clubes da Libra entenderam que não fazia sentido realizar uma venda para um investidor sem que a gente tivesse os 40 juntos. Porque só faria sentido você vender parte do seu patrimônio se você tem expectativa de aumentá-lo. Ou seja, uma coisa é você vender 20% de algo que vai crescer 300%, outra coisa é você vender 20% de algo que vai ficar igual, né? Então, os clubes da Libra entenderam, e talvez os clubes que são os maiores clubes, talvez os que menos precisassem do aporte financeiro, entenderam que não era o caso de fazer nenhuma venda até que tivesse um cenário favorável para venda, que é um cenário de upside. Já quem estava na Forte União deu um passo e eles realizaram essa venda. E talvez esse hoje seja um dos maiores entraves de todo. Talvez os clubes da Forte União eles tiveram naquele momento uma necessidade de caixa importante que a gente tem que respeitar, né? E eles decidiram por fazer efetivamente a venda. Então hoje a gente tem um cenário em que parte dos clubes, 14 clubes, eu até me perdi um pouco em números, eu não lembro se a gente está com 14, 16, enfim, então tenho até que dar uma olhada nisso de novo. Tem tanta gente que entrou, saiu, enfim. É engraçado, né? A gente está falando com Minas, a gente tinha o Cruzeiro na Libra, saiu da Libra, a gente teve daí a gente não tinha o Atlético Mineiro entrou na Libra. Foi muito interessante. E o mais interessante, até para brincar um pouco com essa história toda, eu, por exemplo, sou advogado do Cruzeiro, com muito orgulho. A maior honra do mundo trabalhar para o Cruzeiro. Então todo mundo fala, pô, eu trabalho com um monte de gente de fora da Libra, um monte de gente de fora da Libra. E adoro todos os clubes que eu trabalho de fora da Libra. Aliás, eu trabalho para clubes que, por exemplo, o Fortaleza, que assim, é um show de gestão, né? Indiferentemente, mas cada um tem
tem sua visão sobre o assunto, e eles, naquele momento, eles entenderam que era o momento de vender. E hoje eles venderam, hoje eles têm uma venda realizada de 20% durante os próximos 50 anos dos direitos comerciais, tá? E por que que eu acho que talvez esse seja o grande entrave para o futuro? Porque a gente tem uma dificuldade, a gente vai ter uma dificuldade muito grande no futuro de unir clubes com aspectos desiguais de direitos. Quem está fora e quem está vendido vai, se a gente quiser juntar, vai tentar exigir que quem não vendeu venda, o que é muito improvável que aconteça. Agora, o que pode eventualmente fazer é algum tipo de recompra por quem está fora. Isso já é incerto e é algo que a gente vai ver. São cenas dos próximos capítulos aí. Mas, obviamente, entrou um novo item nessa equação de união. Mas o fato é que eu sinceramente entendo que, e sempre falo isso, que a realização de uma liga é o único caminho para a volta do sucesso do futebol brasileiro. Para mim, não tem nenhuma outra forma de fazer isso. Tá? A gente tem os principais países do mundo que hoje são os ganhadores de Copa do Mundo, que hoje são os formadores de grandes talentos, que são os grandes representantes táticos do futebol, expoentes financeiros, eles se organizam na forma de uma liga. Se a gente quiser competir em níveis parecidos ou próximos, ou até diminuir esse gap, seja em termos qualitativos, né, imagem, venda de produtos, etc., ou seja, em termos de aporte, porque também uma liga ela proporciona um ambiente mais orgânico para recebimento de investimentos e de investidores que queiram apostar no produto. Sobre todos esses cenários, a única forma de você efetivamente transformar o futebol, realizar uma transformação para equilibrar um pouco mais o que está acontecendo internacionalmente é através de uma liga. Então eu sempre fui um grande otimista, continuo sendo. Acho que existem obstáculos, talvez alguns mais até complexos do que os anteriores, porque são obstáculos agora econômicos, né? São obstáculos objetivos, né? Não são mais obstáculos subjetivos. Mas acho que a gente tem capacidade suficiente para navegar nesse ponto aí. Deu para entender mais ou menos? Deu para Historinha. entender. É muita informação, mas deu para entender. Felipe, quer fazer a pergunta? Eu tô de próximo já. Vai lá. Vou começar aqui, até porque você introduziu, mas primeiramente me apresentar, né? Eu sou o Felipe, o outro coordenador aqui junto com o Renan, além dos monitores todos aí que estão de câmera aberta aí. Prazer. Agradecer imensamente a presença. Acho que nesse tempo você conseguiu falar muita coisa, já responder várias das minhas dúvidas, curiosidades que eu tinha. Então, isso já foi muito bom. Mas um aspecto que eu penso muito, ainda mais no contexto brasileiro atual, que a gente não tem uma regulamentação muito clara nesse sentido, seria quanto ao fair play financeiro. A gente vê vários clubes contratando, por exemplo, o Cruzeiro agora, que foi comprado pelo Pedrinho e já saiu buscando um monte de reforços e tal. Queria saber como a gente pode regulamentar isso para que a liga possa funcionar. Penso isso porque, por exemplo, na Inglaterra, que talvez seja a maior referência de liga que a gente tem hoje, apesar de você ter falado que a gente se inspira muito na La Liga, né? Acho que lá tem um sistema muito forte de fair play financeiro, em que os clubes efetivamente são punidos por descumprimento e tudo mais. Então, eu queria saber como que a gente pode fazer isso no Brasil, se funcionaria, o que que você pensa a respeito. Excelente pergunta, Felipe. Muito boa mesmo. Vamos lá, só voltando num ponto anterior, antes de responder a tua pergunta, a respeito de La Liga e Premier League, não é que a gente não se inspire na Premier League, que a Premier League é um cenário tão perfeito e tão aperfeiçoado, como você mesmo colocou,
que você tem uma dificuldade de dar um salto desse tão grande. Ou seja, a gente está há 60 anos atrás. A gente querer sentar na janelinha já acho que fica um pouco difícil. Então a gente vai ter que passar por um modelo intermediário, que é muito mais próximo da La Liga, do que chegar direto na Premier. Mas idealmente, você chegar numa liga em que o primeiro receba 1,6, 1,4 a mais do que o último colocado, é obviamente o maior cenário de equilíbrio possível, é o melhor cenário. E como você mesmo falou, a Premier tem uma governança praticamente perfeita. Assim, só para vocês terem ideia, a gente faz, aqui no escritório, a gente faz transferência dos clubes de jogador para o mundo inteiro. E quando você vai fazer para a Premier, é o único local que a própria federação se envolve na análise de documentos. Então, assim, é impressionante o nível de detalhe, o nível de organização, até porque eles têm um pouquinho mais de dinheiro. Então, eles conseguem se organizar um pouco melhor. Mas voltando para o fair play, bom, vamos lá. Primeira coisa, o fair play, ele não tem a ver especificamente com liga para existir, tá? Só para vocês terem ideia, hoje existe sim um projeto de fair play financeiro na CBF, tá? Mas que não foi implementado justamente porque quando você tem um movimento, um ambiente político ou politizado, que é o caso das nossas confederações, federações, você tem uma dificuldade de tramitar com temas que talvez gerem um pouco mais de sensibilidade política, que é efetivamente fair play financeiro. Se você tem uma liga, e daí sim o porquê uma liga é importante para gerar um ambiente bom para fair play financeiro, você profissionaliza e as decisões são mais top-down. Ó, tem que ter fair play financeiro porque tem que ter fair play financeiro, ponto. Então essa é a diferença básica, tá? É gestão, tá? Agora, o que é fair play financeiro? Isso é uma coisa importante que eu acho que muita gente confunde. Fair play financeiro, o princípio básico de fair play financeiro é o princípio do break-even, tá? Que é você gastar aquilo que você ganha, no máximo aquilo que você ganha, tá? Óbvio, dentro desse princípio básico, aí decorre uma série de outros. Daí você começa a fazer controle de fluxo anual dos clubes, daí você começa a fazer punição para quem não paga as obrigações, enfim. O fair play financeiro, obviamente, é uma cadeia muito mais complexa do que essa, mas o princípio básico é o princípio do break-even, tá? E por que eu mencionei esse princípio básico? Porque uma coisa é você falar, por exemplo, do Cruzeiro pré-SAF, tá? O Cruzeiro pré-SAF, ele efetivamente, ele talvez fosse um descumpridor do princípio básico do fair play financeiro, que era, pô, tá gastando muito mais do que tem e tanto gastou que quebrou, tá? Mas o Cruzeiro atual hoje, ele tem como proprietário o Pedrinho, proprietário do supermercado BH. Ele tem o dinheiro, ele pode gastar. Então isso não é uma quebra de fair play financeiro. Então ele ir a mercado com dinheiro que existe e fazer aquisições porque ele tem dinheiro para fazer a aquisição que ele quiser, tá? Então isso é diferente enfim, de outros conceitos, mas assim, especificamente fair play financeiro, hoje o Cruzeiro é perfeito. Hoje a gente vê o Cruzeiro absolutamente cumpridor de todas as suas obrigações, todas, tá? Felizmente. E tende a se recuperar bem. Assim como aos atleticanos é bom que se fale isso, é a mesmíssima realidade. Mesmíssima realidade. A gente tinha uma situação pré-SAF em que o Atlético também estava numa questão de descumprimento de obrigações de forma mais contumaz, mas após a SAF, gente, eu realizei, sei lá, dezenas de acordos com o Atlético Mineiro. Eu não vi o Atlético Mineiro descumprir uma data de um pagamento até hoje dos acordos feitos pós-SAF, tá? Então, acho que essas são as questões básicas. Agora,
para tua pergunta especificamente, é a seguinte, cara, o fair play financeiro, ele faz parte de uma boa gestão. Você controlar as finanças do seu clube é imprescindível. Tanto que, por exemplo, na Libra, quando a gente apresentou os documentos básicos da operação para os clubes, o fair play financeiro era um dos documentos, está como um dos documentos obrigatórios. Tem 2 documentos obrigatórios. O documento de utilização, de forma de utilização do investimento, ou seja, quando você recebe o dinheiro do mercado, como é que você vai utilizar, porque você não pode... o investidor botou dinheiro, não pode comprar um Cristiano Ronaldo, não. Você paga primeiro as suas dívidas, reforma o teu gramado, ajeita o teu estádio, e daí, se sobrar dinheiro, você compra alguém. Então, esse é a governança sobre o investimento. E o segundo documento básico era, sim, o fair play financeiro. Por isso que eu acho, sim, que você fazer uma liga, você efetivamente traz um cenário muito mais factível e orgânico para a implementação do fair play. Fala, Renan. Beleza, boa pergunta, Felipe. Eu também estava com essa em mente, mas eu tinha outras engatilhadas, então vamos partir para as demais. André, é o seguinte, eu acho que eu tenho 2 perguntas aqui que são importantes serem faladas, mas eu vou começar com uma que é menos jurídica e mais da parte de negociações da liga em si. Eu sempre acompanho o que está sendo escrito, o que está sendo falado sobre as negociações. E, inclusive, eu acompanhei um programa que você esteve presente, mandei para o pessoal do grupo também, no qual participou, se eu não me engano, você, o Mansur, tinha mais alguém, não me lembro. Mas, enfim, foram Santoro. Santoro, exatamente. Foram os 3 e foram vários Bedside. assuntos, inclusive, exatamente, inclusive liga. E você teve uma fala importante lá que eu queria que não só você compartilhasse com o pessoal do grupo aqui, mas que a gente pudesse se aprofundar um pouco mais nisso. Você disse no programa que, me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que foi isso que você quis dizer, que esse movimento de profissionalização e também de transmutação dos times em empresas, né, com o movimento da lei da SAF, ele trouxe uma profissionalização muito bacana dos dirigentes também, que agora são CEOs, em sua maioria, né? E você disse que isso é importante para a negociação da liga, porque acaba que esses caras têm uma exigência técnica maior, sabem discutir tecnicamente os temas melhor, e procuram também se aprimorar mais nos temas. Acabam também que deixam questões políticas de lado, muitas vezes, para pensar mais no bem-estar do futebol e do time. E eu queria que você dissesse um pouco como que a SAF é importante para esse movimento da formação das ligas, inclusive na profissionalização dos dirigentes em forma de CEO. Eu acho que isso que é o tema que eu queria chegar, assim, fiz toda essa fala para chegar nisso. Não, perfeito. Eu acho que você introduziu bem o tema, porque eu lembro exatamente de ter falado isso. E eu até brinquei e até mencionei alguns nomes de alguns CEOs que eu gosto muito de trabalhar. E o fato é que o diálogo com os CEOs é muito mais produtivo. Por que que é mais produtivo? Tá, vamos lá. Primeira coisa, quando o clube vira uma SAF, ele passa a ter um dono, tá? Então, naturalmente, quando tem um dono, a gestão é mais bem feita, mas a gestão não é mais bem feita porque o cara é genial. Não, é mais bem feita porque dói no bolso dele, porque ele sente na própria carne o preço do insucesso. Então, assim, você tem a sua casa, você vai comprar um sofá de 40 mil reais, sendo que você tem 20. Não, você não vai. Porque se você comprar um sofá de 40 mil reais, você não vai comprar o jantar, você não vai comprar as coisas que você precisa para sua subsistência. Quando você tem um ambiente político, que é um ambiente associativo, normalmente, tá? Você tem cenários, por exemplo, ano de eleição, tá?
O Atlético passou muito por isso, por exemplo, tá? No ano de eleição, o presidente do Atlético, ele decidiu que ele tinha que tentar fazer um time para ganhar, custasse o que custasse. E gastou o que não tinha. E levou o clube a uma situação financeira muito ruim. Porque é o que a gente chama até de all-in, né? Porque você acaba não tendo responsabilidade exatamente por aquilo que você faz, porque não acaba não doendo no teu bolso, né? Então você naturalmente você tem uma gestão melhor. Então, e qual que é o que é ter uma gestão melhor? É você ter profissionais que especificamente estudaram para fazer aquilo que vão fazer. Eu vou brincar com vocês, até por exemplo, já me chamaram algumas vezes para ser diretor de futebol. A minha resposta básica é: eu não estudei para ser diretor de futebol. Eu estudei para ser advogado, tá? Então, e essa é a linha certa de uma gestão. É você atribuir cadeiras de gestão para quem se especializou muito para fazer aquilo. E quem se especializa muito para fazer aquilo, ele toma decisões que não são emocionais. Elas são decisões matemáticas, decisões objetivas, tá? Nominalmente, Cruzeiro, por exemplo, uma das pessoas que eu mencionei, achei aliás, hoje, os dois, né? O Atlético também eu cheguei a mencionar. O Bruno Musi na cadeira do Atlético e o Gabriel Vieira na cadeira do Cruzeiro. O São Gabriel duas Lima, pessoas. né? Desculpa, Gabriel Lima, desculpem. São Gabriel Lima. fenomenais mesmo. Ambos são São, fenomenais. são dois caras, assim, completamente fora de série. Completamente fora de série. E que não tomam decisões sem ter acessado números, sem ter discutido com seus profissionais embaixo deles, das diversas áreas. Então você acaba tendo decisões qualitativamente melhores. E quando você fala de uma liga, para quem é profissional do futebol, é uma decisão quase que óbvia, né? E foi como eu falei para vocês. Você fala assim, puta, 45, 30, 25, 40, 30, 30. Gente, tanto faz. Precisa ter uma liga, depois você vê, assim, de verdade, tanto faz. É um dinheiro tão menor do que a importância de ter uma liga. Dividir 5% sobre um cenário de triplicar o faturamento, quadruplicar o faturamento, é um problema tão melhor do que você não quadruplicar o faturamento, que devia ser uma questão impensável. Mas como eu falei para vocês, por exemplo, as principais rupturas foram rupturas emocionais, brigas entre dirigentes, dirigentes que não gostaram de uma forma como o processo foi conduzido, enfim, questões que não são colocadas na mesa quando você tem um profissional de gestão extremamente qualificado. Então, basicamente nessa linha, Renan. Então, quando você tem uma SAF, você normalmente busca esse tipo de profissional no mercado e você acaba fazendo uma gestão extremamente qualificada. Vale mencionar que eu falei na própria na própria entrevista, eu falei do Thiago Scuro, que era o CEO do Red Bull, que hoje virou CEO do Mônaco e o responsável pela melhor campanha esportiva do Mônaco nos últimos 10 anos. Então, Não, assim, olha, gênio também. é um Gênio nível. também. Daí ele é substituído por um cara que vocês ainda não conhecem, que se chama André Rocha. Que, puta, é sacanagem que o cara conhece tecnicamente. O cara é frio, ele é gelado para fazer o que ele vai fazer. Então, assim, é muito bom. Então, assim, um cenário de gestão muito qualificada é você buscar um profissional desse gabarito, que você encontra, obviamente, nos sistemas empresariais. Muito bacana. Eu só posso fazer só um complemento à pergunta que me veio agora. Claro. Se você não quiser responder, evidentemente, fica tranquilo quanto a isso. Mas é porque eu tenho estudado muito a história mesmo da transformação dos times em empresa nos outros países também, até para a pesquisa que eu faço pelo grupo aqui. E, se eu não me engano, na Liga Francesa,
houve uma exigência que os times se tornassem, aderissem a formatos empresariais para poder jogar a liga a partir do momento que eles oferissem uma determinada renda e que tivessem determinados contratos. E aí eu queria perguntar, André, se há intenção, ao seu ver, da liga de fazer esse tipo de exigência a longo prazo. Lógico que a curto prazo eu acho também difícil, mas enfim, queria saber sua opinião sobre isso, só para a gente finalizar esse tópico e poder passar para as demais perguntas. Não, eu acho que eu adoraria dizer que sim, mas eu tenho que dizer categoricamente que não, porque hoje a gente tem um negócio na Constituição, depois a gente entra, um dia eu adoraria ter outras conversas com vocês, tem um princípio, vou puxar um pouco atrás, mas assim, o Brasil escolheu na sua Constituição que o esporte era um bem público, não um bem privado, tá? Então, o artigo 217 da Constituição fala que é dever do Estado prover e fomentar o esporte, tá? E no mesmo artigo 217, ele traz um princípio básico do esporte, que é a autonomia das entidades esportivas, tá? Dentro dessa autonomia, do exercício dessa autonomia, é inconstitucional uma lei ou ilegal um regulamento que determine que um clube tome obrigatoriamente um tipo societário. Então, eu acho que você teria um problema de legalidade ao fazer esse tipo de imposição, apesar de eu acreditar que funcionaria bem. Interessantíssimo esse ponto de vista. Não tinha pensado por esse viés, mas muito bom mesmo. Não, realmente não tinha parado para pensar sobre isso. Obrigado. Acho que a gente E tem é uma isso. pergunta do Enzo aí também, né, Felipe? Tem aqui Bom, no chat, vou abrir. isso. Então, Vai lá, vai lá. beleza. Boa noite, André. Muito obrigado pela reunião, muito esclarecedora e rica nos detalhes. E todo mundo falando que eu comentei já. Minha pergunta está um pouco ligada ao lado não racional da criação de uma liga. Como as demais ligas superaram as rivalidades futebolísticas, regionais, sociais e até de filosofia específicas de cada um. Poderia citar o caso da MLS, porém os clubes em si não possuem essa rivalidade. Porém, já na Premier League, Manchester United, Manchester City, Liverpool possuem quase um século de rivalidade. Assim como Barcelona e Real na La Liga, poderia citar demais, demais vários casos. Na sua visão, seria um caminho para os clubes brasileiros superarem também? Muito obrigado. Essa é uma das Ótima pergunta. perguntas que eu tenho também. Ótima Vou pergunta. colocar Essa é uma curiosidade imensa. É, Acho que todo mundo aqui tem essa pergunta. Não, eu acho interessantíssimo. Eu acho que a rivalidade ela é transponível, tá? Eu acho que de verdade, acho que a gente tem os mais diversos exemplos de transposição de rivalidade. Apesar de que só algumas observações, por exemplo, a MLS, apesar de ser uma liga maravilhosa, é uma liga artificial, né, criada dentro de um sistema em que o esporte, daí eu volto ao meu ponto anterior, é um bem privado, tá? Assim como na Premier League também o esporte é um bem privado. O que significa isso? É o setor privado que regulamenta e fomenta o esporte. Isso decorre das legislações americanas, tá? Então você tem uma facilidade muito maior de fazer imposições, criar regulamentos e evoluir, tá? Mas mesmo se assim não fosse, a gente enxerga mesmo no Brasil que a rivalidade em si, tirando casos bastante específicos de clubes bastante específicos, que a gente sabe exatamente quais são, que a gente consegue trabalhar setorialmente nesses clubes, eles não são os maiores entraves, tá? Eles são transponíveis e eu acho que a gente consegue criar um diálogo. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem uma rivalidade enorme, Fluminense-Flamengo, enorme. Mas eu acho que, mesmo assim, ela é transponível, tá? Você consegue, com o diálogo, você consegue criar um ambiente facilitador da realização de uma liga. O que você tem problema maior no Brasil hoje, que daí é uma dificuldade,
é a transposição de problemas políticos, tá? Então, direcionamento de forças, questão de votação, enfim, é uma questão um pouquinho mais de cartolagem old school, tá? E que talvez seja hoje o nosso maior problema. E por isso que eu disse, voltando para a pergunta do Renan, que a partir do momento que a gente tiver um bom número de clubes SAF, talvez a gente tenha um ambiente mais saudável para a criação de uma liga, porque essas arestas, principalmente as políticas, vão ser mais fáceis de ser aparadas, tá? Mas a questão da rivalidade, ela acaba não sendo tão problemática. Você vê, por exemplo, eu acho que dessa questão da rivalidade, eu acho que você pode tomar, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, você tem rivalidades enormes, né? Com Palmeiras e Corinthians, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, até um negócio bem sério. E hoje você tem uma sintonia absoluta em termos de conexão para a liga. Então, assim, a rivalidade é transponível, o que não é são as questões políticas. Perfeito. Acho que foi bem respondido, né, pessoal? Antes da gente seguir com a pergunta do Gabriel, o João queria falar que o João vai lançar aqui no nosso chat o formulário de presença, tá, pessoal? Não esqueçam de preencher mais uma burocracia da UFMG aí para que vocês possam obter os certificados no final do semestre, que eu sei que é importante também. Fala mal da UFMG, que eu adoro ela, hein? Não tem como falar, né? Eu Burocracia tenho advogado da UFMG. Pois é, a gente recebeu inclusive a Dani aqui, que é a nossa precursora aqui no grupo, construiu todo o nosso trabalho aqui que a gente faz hoje. Recebemos também o Mansur, né, que recentemente entrou para o quadro de sócio do É nosso escritório. sócio. Sim, bem bacana. Dois gênios também, geniais. E eu acho que agora, dado esse recado, pode seguir, Gabriel, com a sua pergunta. Vai que essa é boa. Beleza, tá me ouvindo bem aí? Agora tô. O Gabriel, um dos monitores do GED. Cara, vou sair um pouquinho dessa perspectiva, né, que está sendo trabalhada aí, quando a gente foi montar as bibliografias, né, os nossos materiais de estudo. E aí eu achei até interessante, eu também assisti nessa participação no programa, junto com o Mansur e o... fugiu o nome do Santoro. Isso. E eu gostaria de perguntar o seguinte, a gente está vendo aí o fim dos monopólios de direito de transmissão de algumas empresas de comunicação, né? Até na Eurocopa aí, algumas das transmissões estão bem amplas, né? Até na Cazé TV, o surgimento de novas grandes empresas. E eu queria saber de você, né, de que forma que esse incentivo de novos materiais de transmissão pode estar relacionado com a Libra, né? De que forma que você vê a importância desses novos direitos de transmissão, desses novos canais, novas possibilidades de transmissão, qual que é o real grau de importância disso para a Libra, como que você avaliaria isso? E aí, até em algum dos materiais, né, relacionando também com a nova lei do mandante, né? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. Gabriel, muito boa pergunta mesmo, até porque era algo que eu já deveria ter falado e me fugiu. Eu acabei não falando. Dentro do histórico, era importante que eu tivesse mencionado a lei do mandante. É bem importante. Deixa eu fazer um apanhado anterior, só para vocês entenderem. Antes da lei do mandante, como é que funcionava o direito de transmissão? E só para a gente separar as coisas aqui. Você falou da Eurocopa, por exemplo. Então, assim, os direitos de transmissão internacionais das seleções, eles são coisas diferentes, tá? Eles são comercializados justamente pelos detentores dos amistosos ou eventualmente dos próprios eventos em que são realizados as competições, tá? Então você tem um tratamento diferenciado. Então você tem, por exemplo, na Eurocopa, na Copa América, etc., a Conmebol ou no caso da Eurocopa, a UEFA vai criar um pacote de direitos, vai dividir, vai criar vários pacotes. Dentro desses pacotes vai ter cada um deles vai ter um número de jogos e você vai deixar empresas de transmissão darem lances para cada um dos pacotes, aí você faz a distribuição. Então isso é uma forma de rentabilização do futebol internacional, tá? Mas isso é futebol internacional. Agora, falando de futebol local, né, clubes,
e a importância disso para a Liga, a gente tem que lembrar o seguinte: antes da lei do mandante, a gente tinha um cenário em que era um cenário muito ruim, e daí isso sim privilegiava o monopólio, que era o seguinte: você tinha o direito de transmissão, ele era dividido, tá, entre o mandante e o visitante. Então, para você ter uma transmissão, para ocorrer uma divisão, uma transmissão, o mandante e o visitante, eles precisavam anuir com a transmissão. Se um dos dois não anuísse, você não podia transmitir aquele jogo, tá? Porque cada time tinha meio direito, tá? Então, imagine que você mora num país que tem uma emissora de TV enorme, muito maior que as outras, e que essa emissora de TV, por exemplo, decida comprar de uma só vez, e isso eu estou falando aqui cenário pré-lei do mandante, todos os jogos dos 10 maiores clubes do país, pagando bem para esses 10 maiores clubes do país. O que sobra para os outros 10? Sobra tudo ou nada, certo? Então, ou eles aderem ao contrato dessa grande emissora, ou eles não e vão ter que aderir pelo valor que for oferecido, porque daí acaba não tendo praticamente negociação, é quase que um contrato de adesão, porque os direitos principais já foram comercializados. Ou você adere por aquele valor que foi oferecido para você, ou você não ganha nada e você não tem nenhum jogo teu transmitido. Ponto. Tá? Porque como aqueles clubes 10 grandes já aderiram, você cria um blackout naqueles jogos. Tá? Então isso é um cenário de monopólio. A partir do momento que a gente, e isso de fato eu participei muito, inclusive negociei com o então presidente a respeito desse assunto, a partir do momento que você cria uma lei, na verdade altera o artigo 42 da Lei Pelé, fazendo com que apenas o mandante tenha o direito, todos os clubes passam a ter o direito integral de 19 jogos e não meio direito de 38, tá? Com isso, todo clube tem seu valor na negociação, porque ele tem 19 jogos. Então, o Cuiabá tem direito ao jogo contra o Flamengo quando jogar em Cuiabá. O Cuiabá tem o direito do jogo contra o Corinthians quando jogar em Cuiabá. Então, isso tem valor por si só. Então, a partir do momento que eles têm um produto para vender de forma independente, eles ganham relevância nessa mesa e eles conseguem negociar. Então, a partir do momento que isso acontece, a única forma de você agregar um grande valor a todos os indivíduos, porque todo mundo tem sua relevância, é formando uma liga. Então, o que a gente sempre brincava, assim, a melhor forma de você unir todo mundo é primeiro você divide, dá poder para todo mundo perceber que o poder dele exercido isoladamente é um poder pequeno, e ao passo que se todo mundo unir é um poder muito maior. Então você distribui o poder para unificar e daí fazer a venda. Então proporcionou um cenário muito mais interessante de liga. Mas hoje proporcionou também um cenário em que existem dois blocos negociando separadamente esses direitos e que os dois têm seu valor e estão buscando o direito. Os clubes da Libra já venderam para Gol, mas os clubes da Forte União têm todo o direito e estão fazendo isso, de fazer a distribuição para outros lugares, para outros locais. Isso faz com que eles consigam, de verdade, negociar principalmente a formação da liga em pé de igualdade com os demais clubes. E eles não tenham que aceitar, por exemplo, a divisão desproporcional de receita. Isso foi muito importante, por exemplo, Gabriel, num cenário inicial em que existia uma disparidade muito grande da forma de distribuição de receita da Libra para Forte Futebol naquela época. Mas esse cenário foi dirimido ao longo do tempo e, como eu falei para vocês, hoje é praticamente inexistente a diferença de forma de divisão, mas outros problemas
entraram na frente. Mas, enfim, a lei do mandante tem total influência nesse jogo de forças e na influência para a formação da liga. Excelente, André. Mais Muito obrigado. dúvidas? A gente tem mais uma aqui, da Sofia. Vou ler para você, André, para a gente finalizar. Caso alguém queira perguntar depois dela, levante a mão aí. Renan, por curiosidade, quantos somos? Oi, perdão? Quantos somos? 49, é isso? Agora 49, mas chegamos a bater quase 100 no começo Oh, da reunião. bacana. Até o meio da reunião a gente estava batendo 90 e poucos participantes ao vivo. Que bacana. Bastante gente. Bom, Sofia, Uma honra. boa noite a todos. Considerando os contratos dos clubes com as ligas, você brevemente abordou a relação do rebaixamento. Se fosse possível, o senhor poderia explicar melhor sobre a duração dos contratos e a questão dos rebaixamentos? Muito obrigado pela grande e clara aula. Vamos lá. Bom, a gente tem que entender... A Sofia, né? Sofia, obrigado pela pergunta. A gente tem que entender em que cenário que a gente está fazendo essa pergunta, tá? Tem o cenário atual, que não é o cenário desejável, tem o cenário de liga completa, tem o cenário das outras ligas, tá? Então, vamos começar para a liga que eu mencionei, para a Premier League, tá? Você tem a liga da primeira divisão, você tem a liga da segunda divisão. A liga da primeira divisão faz uma venda centralizada de direito de transmissão e a liga da segunda divisão faz a venda da segunda divisão. Isso por um período que a gente chama de ciclo. E daí cada liga ela determina o seu próprio ciclo. Então pode ser um ciclo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou até 7 anos. Tá? O ciclo mais comum é o ciclo de 3 anos. Tá? O nosso ciclo hoje atual é de 5. Eu acho ruim, mas é de 5. Tá? A Globo fez isso justamente porque ela queria garantir um período maior, já que ela negociou no valor alto. Tá? Então, cada uma das ligas ela faz o seu contrato pelo mesmo ciclo. A Liga da Primeira Divisão faz esse. Isso eu estou falando da Premier, tá bom? E esse contrato fica pronto. A partir do momento que você cai de divisão, você naturalmente adere ao contrato da divisão inferior. E quem subiu adere ao contrato da divisão superior. Tá? Esse é o mecanismo na Inglaterra. O mecanismo que a gente formou no Brasil e que é o mecanismo da La Liga, por exemplo. É um mecanismo em que a Liga como um todo, série A e B, ela negocia um valor global para as duas divisões. Tá? Então vamos dizer que a gente negociou por 2 bilhões os 76 jogos, 38 da primeira divisão, 38 da segunda divisão. Daí o bolo ele é dividido e no nosso modelo é um modelo bastante agressivo, normalmente é 90-10, 90% para a primeira divisão, 10% para a segunda divisão. O modelo brasileiro estava e aceito pelos dois lados, Forte União, Livre, etc., estava em 85-15. Então você pega o bloco total e você distribui pelas divisões, tá? Daí dentro da própria divisão, os conselhos técnicos daquela divisão falam como que vai a divisão feita internamente desse dinheiro. E você caiu de divisão, você adere àquele formato, você subiu de divisão, você adere a esse formato. Então esse é o modelo atual, tá? Desculpa, o modelo proposto para ser atualmente. O que existe hoje, que não está muito longe de ser o ideal, tá? Você tem um Frankensteinzinho, você tem dentro da Libra, você tem a Libra negociando a divisão
a Série A integralmente, tá? Sozinho, capturando esse dinheiro, passando 3% para a Série B, mas você fala, puta, fica 3% para a Série B só? Não, dá 3% mais o contrato da Série B inteira. Então a Série B recebe. Daí a Série B negocia isoladamente o seu contrato, faz um contrato único, recebe o contrato inteiro da Série B e pega ainda mais 3% da Série A, tá? Então hoje a gente, mais ou menos, grosso modo, está em 18%, tá? Mas é mais ou menos isso. E daí você, naturalmente, você adere ao contrato de baixo, você descer, adere ao contrato de cima, você subir. Na Forte União, não. Na Forte União, você já está fazendo uma... Como você tem, por exemplo, um volume muito grande de clubes da Série B lá, por exemplo, você tem já a comercialização de todos os direitos de forma conjunta. E daí você já tem a divisão 85 ou 15. Mais ou menos isso. Bom, acho que está respondido, né, Sofia? André, você acha que a gente tem mais um tempinho para mais duas perguntas aqui? Tem uma mão levantada e uma no chat. Tem uma reunião com o nosso querido Cruzeiro daqui 15 minutos. Então, se a gente puder acabar daqui 7 minutos, Não, me gente, ajuda. então vamos acabar agora porque o Cruzeiro é mais importante. Tô brincando. Tá bom. Vamos Vamos perguntar. até 7-2, 7-3. Perfeito. Vamos perguntar rapidinho, então. Igor, pode perguntar a sua, que você está com a mão levantada? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Igor. Inclusive, Boa noite, eu Igor. vou pedir desculpa porque eu tô na correria aqui, eu não consegui chegar a tempo, eu acabei perdendo um pouco da exposição do André, e também, inclusive, se você já tiver respondido isso, eu vou deixar para assistir depois, inclusive. Mas eu queria saber sobre a cláusula de estabilidade que a Libra tinha em relação ao o Flamengo e o Corinthians. Como é que é essa questão hoje? Ela ainda existe? Você acha que ela é um entrave para a unificação entre Libra e a Liga Forte? Como é que você vê essa questão? Não, Igor, não existe. Eu vejo essa questão, isso foi um entrave. Existia uma cláusula, para quem não sabe, não falei disso hoje ainda. Existia uma cláusula dentro da Libra. Na verdade, foi uma construção. Essa cláusula não existia antes. Mas o que aconteceu? A gente começou a tratar, a gente começou a tentar aproximar os modelos de divisão de direito de receita entre as duas ligas ao máximo. E o que significa isso? Achatar ao máximo a diferença entre quem mais ganha, entre o que mais ganha e o que menos ganha. E isso acabou, obviamente, gerando um desgaste. Quando gerou um desgaste, a gente sugeriu a adoção do modelo espanhol, tá? Que foi feito pelo Real Decreto, que significa o seguinte: Real Madrid e Barcelona, para vocês não ficarem muito bravos com a gente, faz o seguinte: daquele dinheiro que já existia, imagina que o contrato já era 1 bilhão, tá? Daquele dinheiro que já existe, você receberá com certeza a mesma coisa que você já receberia antes. E você passa a dividir tudo aquilo que for a maior na forma nova de distribuição. Ou seja, você enche o pote para distribuir o pote, ao invés de distribuir sem encher o pote. Isso foi o decreto, o Real Decreto espanhol. Tá? Então, esse foi o modelo que a gente tinha adotado. Isso foi um problema durante bastante tempo, até que recentemente não, agora já deve fazer quase 6 meses, 9 meses, já me perdi no tempo, faz tanto tempo que eu estou nessa brincadeira aqui, que já me perdi um pouco. Mas no momento em que a gente começou a tratar das vendas de direitos em blocos, os clubes que estavam no bloco da Libra falaram o seguinte: olha, Flamengo e Corinthians, num cenário em que a gente juntasse os 40 clubes, que a gente certamente ia ter um incremento de receitas, aquela tua proposta fazia sentido, porque a gente achava que ia subir o pote, que ia encher o pote e todo mundo receberia mais e você não ia ter nenhum problema.
A partir do momento que a gente está em bloco e que a possibilidade de você encher o pote diminui, a gente não tem interesse em permanecer nesse modelo. E daí esse modelo caiu e, consequentemente, hoje a gente tem um modelo em que a gente tem uma distribuição natural de direitos, 40, 30, 30, normal. Tá bom? Acho que é isso. Bom, pessoal, bom, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta no chat? Acho que Tinha não. mais uma, né? Não? Ah, tinha mais uma, é uma rapidinha do João aqui, ó. O professor percebe nos negociadores dos clubes que eles pensam no torcedor ao negociar com uma empresa de transmissão, ao constatar, por exemplo, na qualidade da transmissão, exemplo, delay de 2 minutos numa transmissão? Não. Ponto. Ponto, resolvido. Tá? Mas entendo, acho que é o problema moderno e é o problema a ser enfrentado, né? O delay dos streamings, né? Isso precisa. Acho que não tem nenhum ser humano que não fique revoltado com o delay dos streamings, né? Ou... Eu acho que assim, ou todo mundo transmite por streaming, todo mundo fica com delay, o que não pode acontecer é o seu vizinho ficar ao vivo e você ficar com delay, que daí é a pior situação do mundo. Acho que é isso. O João tá rindo ali, mas é isso. Não é isso, Bom, João? pessoal, vamos liberar o André aqui. Eu queria agradecer imensamente pelo semestre, queria agradecer a presença do professor André aqui também com a gente. E acho que foi um semestre muito proveitoso. Agradecer também as mensagens aqui da Sofia, que mandou no chat. Em breve a gente dá notícias sobre nosso próximo semestre e chegaremos mais fortes para a segunda página de 2024. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu, Foi muito pessoal. proveitoso. Prazer para vocês. Boa cerveja para vocês. Abraço, André. Até Abraços. mais. Tchau, tchau.